E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero tecer algumas considerações a respeito do tema Onde estão os levitas? Nós encontramos a história dos levitas quando lá no deserto, saindo do Egito, Deus quis se revelar ao seu povo de uma determinada maneira. E nós devemos sempre procurar entender a intenção primeira de Deus para não nos perdermos nos detalhes da lei, nas letras da lei. Deus queria um relacionamento direto com o seu povo. Deus queria um relacionamento bem íntimo e direto com o seu povo e tentou fazer isto. Inicialmente, Deus separou os primogênitos de cada família para serem sacerdotes. Interessante isto. Deus separou os primogênitos de cada família para serem sacerdotes. No Egito, Deus matou todos os primogênitos dos egípcios. Em Israel, Deus consagrou todo o primogênito a ele para ser sacerdote. E essa é a intenção de Deus em nossos dias, que em cada família haja alguém para liderar a família, para fazer cultos em casa, para exortar os outros membros da família, para ajudar os outros membros da família espiritualmente. Isto é o que Deus continua a desejar. É o sentido do cumprimento da profecia de Amós sobre o tabernáculo caído de Davi, que hoje está levantado. E em Atos, no capítulo 15, o Tiago, o irmão carnal de Jesus, que era o líder em Jerusalém, deu o tom, recebeu de Deus a revelação de que o cumprimento daquela profecia se dava quando o evangelho era pregado em cada família, era espalhado pelo mundo inteiro. Isto é o cerne da ordem máxima do ide de Jesus. Não só ir para jogar a semente, ir para fazer discípulos e reunir os discípulos em culto a Deus, em cada família, em cada lugar onde estão reunidos 2 ou 3 no nome do Senhor, é um tabernáculo de Davi que está erguido ali para a glória do Senhor. E o Tiago acrescenta, isto é para que todos os povos ouçam o evangelho e conheçam quem é Deus. O Senhor continua a querer isto. Os crentes é que não querem. Deus continua a querer que o evangelho se espalhe pelo mundo todo como sal para salgar a terra. Os religiosos querem o sal somente dentro do saleiro, dentro da igreja. Os religiosos nunca estão querendo o que Deus quer. Isso não é novo. Então, ao sair do Egito, Deus consagrou o primogênito de cada família. Como isso não deu certo, depois Deus, para fazer como que um quebra-galho, que Israel cumprisse esse propósito, ele permitiu que um primogênito de cada família fosse substituído por um animal que seria sacrificado ao Senhor. E aquilo perdeu o sentido completamente. Os primogênitos deixaram de ser consagrados a Deus, deixaram de ser sacerdotes, deixaram a sua função importante. E Deus, então, lá no deserto, vendo que esse modelo não dava certo, então aceitou mudar o modelo.
Veja se você entende. Deus queria um povo todo de sacerdotes. Êxodo 19:6 é o mesmo texto de 1 Pedro 2:9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois é, isto é, e continua sendo o propósito de Deus, um povo sacerdotal, todo o povo de sacerdotes. É isso que a gente vê? Não, ninguém dos crentes quer ser sacerdote. Uma meia dúzia lá que se consagra para receber salário é que vão ter a obrigação de serem sacerdotes. O resto dos crentes quer apenas assistir reunião e receber bênção. Isso entristece profundamente o coração de Deus. Mas vamos lá, este era o modelo original. Continua sendo o propósito de Deus na era do cristianismo. Não é o que acontece. Ao invés do evangelho se espalhar, os líderes evangélicos concentraram atividade cristã dentro das quatro paredes. Isso começou desde o Constantino. Até Constantino, o evangelho se espalhou pelo mundo. Depois começou a se concentrar nas igrejas, nos templos. E até hoje, esse espírito é generalizado no meio dos evangélicos. Religião é na igreja. A igreja são as quatro paredes. E para Deus, nada disto. O evangelho é para o mundo. Deus está presente em todo lugar onde há adoradores verdadeiros. Deus quer que o evangelho se espalhe onde estão 2 ou 3, mas todos os crentes têm que ser treinados para serem 2 ou 3 reunindo em nome do Senhor. E não é o que acontece, porque o comodismo aliado à ganância de alguns líderes faz com que o sal se concentre no saleiro. Bem, Deus mudou. Já que vocês não querem assim, Deus apareceu no Monte Sinai. Até quando Deus apareceu, os sacerdotes ainda eram os primogênitos. Quando Deus apareceu, o poder foi tão grande que apavorou os israelitas e eles disseram para Moisés: Moisés, não dá para a gente ter relacionamento com Deus assim. Fale com Deus para ele dizer para você, você escreva o que ele quer e nós vamos cumprir. Mas que ele não fique aparecendo assim de repente, porque a gente fica com medo, a gente se apavora. Deus ficou muito triste. Quem dera que eles quisessem realmente obedecer. Mas, já que é assim, eu vou fazer uma troca. Ao invés de primogênitos, eu vou separar uma tribo inteira, a tribo de Levi. Então, a tribo toda de Levi foi separada em lugar dos primogênitos. E então, a partir daí, havia uma tribo inteira consagrada ao serviço de Deus. Andando um pouquinho mais, a gente vê que dentro daquela família de Levi, todos os levitas, uma tribo inteira, Deus separou uma família específica, a de Arão, para serem sacerdotes. Então veja você que uma tribo inteira de levitas, uma família só de sacerdotes. Então nós diríamos assim, em termos de números, que 20.000 levitas teriam no máximo 2.000 sacerdotes. Os sacerdotes seriam uma parte pequena dos levitas consagrados para chegarem à presença de Deus e oferecerem os sacrifícios a ele. E os outros levitas estariam trabalhando, fazendo serviço e dando assessoria espiritual para o povo, estariam espalhados pelo povo para orientação espiritual ao povo. Assim era o plano de Deus, mas não deu certo. Por alguma razão, a degeneração da natureza humana é uma coisa clara. Os levitas começaram a falhar, não funcionaram.
não atender o povo não levava os dízimos para os levitas desviavam suas funções, saíam a ser empresários aí do mundo e disputar com os outros para ganhar dinheiro na vida, para subsistência. O povo ficou sem assessoria espiritual e os levitas ficaram sem o sustento e tiveram que correr atrás e se dedicaram cada um à sua tarefa secular e deixaram a tarefa espiritual. Os sacerdotes tinham uma função mais definida e então eles não... os sacerdotes com a função mais definida não tiveram muito que fazer de alternativa, mas eles também se dedicaram ao pecado e às coisas do mundo e falharam muito. Bem, nós encontramos alguns aspectos muito interessantes no decorrer da história. Por várias ocasiões, o número de sacerdotes era muito maior do que o de levitas. Onde estavam os levitas? Pois é, aí é que são elas. Nós perguntamos, onde estavam os levitas? Os levitas eram uma tribo inteira. E onde estavam eles? Na época de Davi, trabalho foi dado a escravos no templo, porque não tinha levita para fazer isto. O trabalho do templo era um privilégio dos levitas. Mas os levitas tinham sumido, se espalhado, se dedicado a outras coisas e não cuidaram do trabalho de Deus, do templo. E o Davi teve que botar escravos e depois Salomão exagerou isso e fez com que o serviço do templo fosse praticamente só feito por escravos. E eles passaram a ser chamados na Bíblia os servidores do templo, os servidores de Salomão. Isso fez com que se degenerasse o propósito de Deus. E Deus critica na Bíblia esse aspecto do trabalho ser dado para pessoas que não têm nada a ver com o povo de Deus. Eram escravos para fazer trabalho braçal de buscar água, lenha, limpar, fazer limpeza. Ora, onde havia um sacrifício, o sangue era derramado, aqueles pedaços de carne caíam no chão, aquilo precisava de limpeza. E não era um sacrifício só, eram às vezes dezenas, centenas ou até milhares de sacrifícios. Então precisava de um trabalho grande para limpeza, trabalho de levita. Mas os levitas sumiram e Davi e depois Salomão tiveram que trazer escravos para fazer aquele trabalho. Quando em Ezequiel, a partir do capítulo 40, Deus fala da restauração no milênio, ele fala claramente, nem pensar em trazer escravos para fazer o meu trabalho no templo. Na minha presença não vai entrar. Isso é trabalho dos levitas. Interessante. Bem, mas onde estão os levitas? Quando vieram com Zorobabel, a gente pega a lista no livro de Esdras e fica muito triste por causa dessa situação. Os levitas inicialmente foram poucos que vieram, muito mais sacerdotes. Os levitas foram sumindo. Quando da segunda viagem, o Esdras não era nascido em Israel, ele era nascido lá no cativeiro. Então, quando o Esdras veio com a excursão dele, ele separou cerca de 1.600 pessoas que vieram com ele, nenhum levita, e ele, muitos sacerdotes. E ele pensou, espera aí, tem alguma coisa errada. Vamos lá trazer levitas, porque nós precisamos de levitas também. E mandou uma comissão de sacerdotes implorar aos levitas que estavam lá no cativeiro, na Pérsia, para que viessem. Então alguns levitas se animaram a vir, uns 100 e poucos, se animaram a vir, depois que receberam o convite especial, claro, com uma imploração, eles vieram. Mas isso impressiona
muitos sacerdotes, não é que eles eram muitos, é que os levitas eram poucos, tinha que haver muito mais levitas. Os sacerdotes tinham destaque, importância, tinham crachá, título, e muitos queriam ser sacerdotes, até mesmo quem não tinha qualificação. Por isso foi determinado que eles não fizessem o serviço sacerdotal até que se levantasse um profeta, um homem de Deus, com Urim e Tumim, que confirmasse se eles podiam. Em resumo, trabalho de sacerdote todo mundo queria, trabalho de levita ninguém queria. Os levitas foram sumindo, desaparecendo, porque era para trabalhar. Hoje, em nossos dias, tem gente que gosta de se chamar de levita. Levita é um músico que aparece, que tem oportunidade, que tem destaque. Quem quer ser levita porteiro? Poucos na igreja querem ser levita porteiro. Quem quer ser levita arrumador da limpeza e faxineiro? Pouquíssima gente quer fazer o trabalho de levita faxineiro, a não ser que receba um salário, né, para ser o zelador da igreja. Mas levita faxineiro, ninguém quer ser. Pois a função de levita é um privilégio, porque é trabalhar para Deus e vai ser pago pelo Senhor. Inicialmente eles tinham o privilégio de receber os dízimos, e na eternidade eles vão receber o galardão de Deus. Mas, e aí? Pois os levitas são aqueles que têm um chamado de Deus e o privilégio de trabalhar, são servos para servir. Eu quero terminar essa reflexão com Ezequiel, no capítulo 44, quando na restauração da lei para o milênio, a lei toda vai estar em vigor no milênio. E o templo vai ser reconstruído pelo próprio Senhor Jesus, não um templo suntuoso de aparência, um templo funcional para funcionar. E a função dos sacerdotes estará em vigor, como dos levitas também, tudo na lei estará em vigor. Agora, há um capítulo muito interessante aqui, o capítulo 44 de Ezequiel, quando o anjo revelou ao Ezequiel que a glória do Senhor estava naquele templo, encheu a casa de Deus. E ali o Senhor fala algumas coisas interessantes. Olha, diz meu servo Ezequiel, essa casa rebelde, que o Senhor deu um basta nessas abominações, porque vocês introduziram estrangeiros incircunciso de coração e incircunciso de carne para estarem no meu santuário e o profanarem. Eram os servos de Salomão que eram escravos para servir no templo, que deveria ser o privilégio de levitas. Hoje, isso mais ou menos equivale ao seguinte: igrejas pagam a pessoas pagas, assalariadas para fazer o trabalho do templo, quando seria um privilégio de mutirão, trabalho espontâneo dos servos de Deus, fazer isso para Deus. Mas as igrejas preferem pagar porque o assalariado obedece. Era a mesma coisa. Eles botaram escravos que obedeciam e os levitas foram embora. E o Senhor diz que abominou aquilo tudo. Então diz, vocês não cumpriram as prescrições das minhas coisas sagradas e constituíram no lugar de vocês estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Estou lendo versículo 8, Ezequiel 44, 8. Então assim diz o Senhor, quando na restauração no milênio nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás de seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Eu acho que já estão levando. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas das portas, levita porteiro, e ministros também, servos para servirem e trabalharem.
Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir. Ou seja, os levitas ajudariam as pessoas a matarem e prepararem os animais para os sacerdotes oferecerem. Esse é trabalho de levita e nunca de assalariado, de escravo. Porque os levitas ministraram diante dos ídolos e profanaram a casa de Deus, serviram de tropeço e maldade. Estou lendo o texto da Bíblia. Por isso, levantando a mão, eu, Senhor, jurei a respeito deles que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Os levitas estão sofrendo por aí, sendo mortos espiritualmente, afastados, estão sendo alijados, condenados ao inferno. E o Senhor diz, não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, por misericórdia, pela escolha lá atrás da tribo de Levi, o Senhor diz, versículo 14, contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço do templo e de tudo o que se fizer nele. Portanto, só vai trabalhar no templo quem é levita. E ninguém que não seja levita vai poder trabalhar no templo. Todo o trabalho, e não é pouco. O trabalho no templo não é pouco, mas vai ser feito somente por levitas. Mas os sacerdotes, e aí Deus tem a bênção no restante do capítulo 44 de Ezequiel para os sacerdotes. Porém, os levitas estão ainda nessa fase de apanharem, sofrerem, levarem a vergonha e o opróbrio deles. Vamos fazer um arremate nisso. Em nossos dias, nós vivemos na era da graça, cujo parênteses está prestes a se fechar brevemente no arrebatamento. Hoje, Deus dá a cada um de nós o privilégio de sermos levitas na casa de Deus. Cada irmão, cada irmã pode trabalhar, ter uma função, um ministério na casa de Deus. Isso é um privilégio, trabalhar sem salário, por amor ao Senhor, para poder ganhar o galardão. Nós não estamos condenando alguém a receber, mas o privilégio é trabalhar sem receber. O galardão virá para quem trabalha sem ter sido pago aqui na terra. Se a pessoa foi paga, é um emprego como outro qualquer. Mas o galardão virá para todo o trabalho que não foi pago aqui na terra. Então a figura é esta: privilégio que Deus dá a todo cristão de trabalhar na obra de Deus. Mas quem é que quer trabalhar? Tem muito crente que quer trabalhar? Tristemente a gente responde, eu não conheço muita gente não. Muito crente quer receber bênção. Muito crente assiste reunião. Quem é que quer trabalhar? Espontaneamente, dedicadamente, com amor para o Senhor. Quem é que quer trabalhar? Limpar os bancos, arrumar, limpar as coisas, lavar isso aqui, arrumar e tal, preparar, servir de porteiro, preparar tudo. Quem é que quer fazer isso com amor para o Senhor? Infelizmente, as igrejas têm que pagar para pessoas porque os crentes não querem. Não são muitos. Onde estão os levitas? Onde estão os crentes que querem servir? A função dos levitas era servir. Ministrar é servir. A função do privilégio que Deus dá para cada crente é trabalhar, fazer alguma coisa para o Senhor. Quem é que quer trabalhar? Infelizmente, a gente tem que procurar muito, porque a maioria quer receber bênção. A maioria quer, sem compromisso, assistir reunião, mas quem quer trabalhar, infelizmente, os levitas estão sumidos. Mas isso aconteceu em Israel. No entanto, Deus diz: vai ser tudo restaurado, os levitas vão sofrer, mas eles vão ter que trabalhar. Vai ser tudo restaurado. Mas hoje Deus quer restaurar na igreja também esse propósito. A alegria de Deus não é um templo bonito, todo enfeitadinho. É onde pessoas trabalharam com amor para o Senhor. Se a igreja paga e profissionais fazem o trabalho, isso aí
não tem graça nenhuma, o mundo todo age assim. Mas quando o trabalho é feito em mutirão, por amor, por dedicação, por ministério ao Senhor, isso é motivo de alegria espiritual que a pessoa vai ter e galardão futuro no céu. Meu irmão, minha irmã, você quer ser levita? Responda para Deus.